paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, né? A palavra de Deus que Ele deu para nós hoje, encerramento do jejum, aleluia, do mês de maio. Até aqui o Senhor nos sustentou, aleluia, louvado é o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Veja, em Lucas capítulo 4, verso 1 em diante, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra. Senhor, consagramos, Senhor, a nossa vida diante de ti, a vida dos nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor. Pai, apresentamos, Senhor, também esse mês de maio, Senhor, diante de ti, e venha ser feita a tua vontade, Pai. Senhor, que a tua graça venha estar sobre nós, trazendo cura, libertação, transformação, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Jesus sendo tentado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, ele recebeu ali, né? Quando ele, no Jordão, ele recebeu o batismo na água, ele recebeu o Espírito, né? Recebeu um Espírito muito maior, força do Espírito Santo sobre a vida dele, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, com grande urgência, logo ele sendo cheio do Espírito, sendo batizado, ele foi levado ali ao deserto. Por 40 dias foi tentado pelo diabo. Veja, não foi somente ao término, né? Mas durante 40 dias ele foi tentado. Aleluia. Quantas das vezes o ser humano, né? Aquele que ama Jesus, que ama Deus, ele põe um propósito no teu coração e ele é tentado a murmurar, ele é tentado a reclamar. E Jesus, contudo, foi tentado, ó, e naqueles dias não comeu. Então, o que nos ensina aqui que o jejum, ele nos leva muitas das vezes ao deserto, ao ser tentado, porque nós estamos dizendo não a nós mesmos, nós estamos dizendo não à nossa carne, nós estamos dizendo não, né, para as nossas vontades. Comer é bom, né? E quantas das vezes quando você está no propósito com Deus, seja qual for ele, de tirar um alimento, de não ver algo, você vai ser tentado, e nós temos que lembrar dessa passagem, nós temos que lembrar de que Jesus, contudo, por 40 dias ele foi tentado pelo diabo, a palavra diz, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, né, esses dias, teve fome. Então, ali Deus é quem supriu todas as necessidades de Jesus, né, durante o dia e durante a noite, né? E então ele não passou fome, porque ele estava saciado da presença do Pai. Ele estava ali, né, se preparando para um grande propósito. Então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Assim é o inimigo da nossa alma. Um anjo caído, né? Ele ali fez uma rebelião contra Deus, levando ali muitos à perdição. 1/3 dos anjos caiu junto com ele. E ele quer o que agora? Ele queria que nós, que caímos com Adão e Eva, né? Nós caímos com o pecado de Adão e Eva, não fôssemos alcançados pelo propósito de Deus. Mas ele em tudo ficou ali, esse inimigo da nossa alma, tentando Jesus, para ver se ele parava com o propósito, para ver se ele não levava adiante o propósito. Que Deus quer dizer para nós no dia de hoje? Assim como Jesus foi tentado, nós também seremos. Mas nós temos a presença do Deus grandioso e santo, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos, porque nós cremos, nós temos que exercer a fé, a crença no que Jesus fez por nós na cruz. Ele venceu esses 40 dias, ele suportou. E ali o inimigo começou a dizer, né? Se você é o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. Então, ali essa tentação quis usar, né? Ali do orgulho, para ver se Jesus tinha orgulho. Não, eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar o meu poder, né? Ele queria ali que Jesus agora manifestasse o seu poder ali para uma satisfação pessoal dele, né? De se auto-justificar. E é o que nós não podemos fazer. Quando vem o levante, quando vem alguém dizendo assim, olha a situação que você se encontra.
Olha o que você está passando. Cadê seu Deus? Agora mostra o poder de Deus. Então, o que nós temos que fazer? É esperar no Senhor. O tempo certo de todas as coisas estão na mão de Deus. O tempo exato de tudo se cumprir não está no meu controle nem no seu controle, mas está no controle de Deus. Então, o inimigo, ele viu ali Jesus vulnerável, né? Os 40 dias. E nós podemos ver, Jesus passou sim pelos momentos em que ele teve fome, mas eu creio assim que naquele momento ele clamou a Deus, e Deus, como eu disse, ele não passou fome, que quer dizer que Deus supriu, né? A intensidade dele de conexão com o Pai foi tão grande que a fome foi nada, não, né? Tipo assim, você olhar uma conquista, né? Vamos supor, entre você comer um bolo, é você ver teu filho e tua filha se dando bem na vida, qual que você vai querer? A teu filho, tua filha, prosperando, crescendo na vida, né? É uma satisfação muito maior que cobre aquela. Então, a fome diante da graça dele estar com o Pai, em conexão com Deus, cheio do Espírito, era nada. E é assim quando nós estamos a jejuar. Nós podemos sentir uma leve fraqueza, podemos nos sentir um pouco abatido, pode sentir algo, uma fraqueza, mas é momentânea, porque você sabe que a glória de Deus é muito maior, que você agradar ao Senhor é muito maior. Então ali o inimigo entrou em tentação, né? Com Jesus, dizendo ali, ó, manifesta o seu poder. Mas se Jesus manifestasse o poder dele ali, não era o propósito de Deus. Ó, e Jesus lhe respondendo disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Jesus responde com a palavra. Nós temos que ter a palavra cravada em nossos corações, para quando o inimigo vir, nós não simplesmente falarmos algo que nós acreditamos, mas nós falarmos naquilo, a palavra de Deus, citar a palavra de Deus. E então vai ter resultado, porque é aquilo que nós cremos. Nós cremos no poder que há na palavra de Deus. Nós cremos no poder que há no que Jesus fez por nós. Aleluia. E o diabo, levantando-o a um alto monte, lhe mostrou em um momento de tempo todos os reinos do mundo. Então, ele ali literalmente, né, foi levado ali a um monte, a um lugar alto, né? E lhe mostrou em um momento de tempo todos os reinos. Então, ele mostrou algo assim, ó, isso é uma sugestão para você, né? E lhe disse, o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Então, veja, agora ele diz, eu dar-te-ei, né? Olha, sugerindo para ele, ó, tudo isso aqui vai ser seu, né? Então, ele opera ali, ele manifesta ali de uma forma astuta. Ele opera de uma forma astuta na minha e na tua vida. Ele vai sempre tentar nos mostrar algo, né? Ele sempre vai tentar nos comprar com algo material, né? Então ele ali diz que tudo está no domínio dele, né? E porque a mim me foi entregue, né? Então quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva caiu, foi entregue essa autoridade para ele, o inimigo da nossa alma, e dou a quem quero. Então, ele se diz o suposto governador do mundo, né? E ele diz ali que a autoridade está ali nele, né? Mas precisava de alguma coisa, ó. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu, né? Então, uma grande mentira do inimigo, né? Da nossa alma. Porque ele tem controle de algumas coisas no mundo, mas nem tudo, né? Uma mentira. Ele começa desde lá do princípio mentindo, aleluia. Então ele tentava fazer Jesus ali acreditar em algo, né? Mas Jesus, ele já sabia da astúcia cilada desse inimigo, aleluia. Então, da mesma forma que ele tentou Jesus, ele vai tentar nós, ele vai tentar a igreja de Jesus Cristo, ele vai tentar o crente, aquele que crê em Jesus, aleluia. Então, mas nós que somos co-herdeiros em Cristo Jesus, Jesus foi lá, tomou a chave da mão
do inimigo da nossa alma, Satanás. Ele tomou, aleluia, e nós somos co-herdeiro em Cristo Jesus. Então, nós temos que ser, né, ter ali submissão a Deus, a Jesus. Então, chegamos a isso, a ser herdeiro, através do que Jesus fez por nós naquela cruz. E respondendo-lhe, Jesus lhe disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirá. Então, Jesus, ele estava declarando: eu adorarei somente ao Deus, o Criador. Você está enganando, quer roubar a glória de Deus, né? Isso não se faz. Aleluia. E levantou, então Satanás, né? E Satanás levantou também a Jerusalém, pondo-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então agora ele mostra ali, né? Olha, se você é realmente, se lança aí. E o que nós aprendemos? Que ele a todo tempo ele quer mostrar algo para nos desafiar. Ele vai sempre estar ali rindo de nós. Ele sempre vai estar colocando dúvida em nós. Contudo, Jesus, ele disse assim, ó, porque está escrito, mandarás, ó, o inimigo ainda dizendo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. Então, mas de uma forma incorreta, o inimigo usa ali, né, o Salmo 91, 11 e 12, dizendo que que te dará a ordem, né, que te guarde em todos os seus caminhos. Isso quer dizer os caminhos de Deus. Então, Deus está dizendo nisso, né, que ele dará ordem aos teus anjos que te guardem quando nós estamos guardados em Deus, quando nós estamos no refúgio do Altíssimo. Mas aqui ele usou uma parte da palavra de Deus para quê? Para distorcer, para ganhar vantagem, para dizer, olha, porque ele vai dar ordem aos teus anjos para que te guardem. Mas ele estava oferecendo o quê? Uma adoração. Me adore que eu te dou. Me adore que aí você vai ser guardado. Os anjos vão lá te buscar. Mas ele estava usando a palavra de uma forma para manipular, para ganhar ali, né? Algo que era eterno, que é a alma do ser humano. E que te sustentam nas mãos para que em momento algum tropece com o teu pé em alguma pedra. Então, ele expõe, ele fala ali, né? Da palavra de Deus, mas de uma forma incorreta. Aleluia. E ele diz, ó, em qualquer momento, né, que muda totalmente o significado, né? Ali ele conhece bem a palavra de Deus e ele usa para sua própria vantagem, né? Ele diz ali, ó, e que te sustentam nas mãos para que em momento algum tropeces com o teu pé em pedra. Então, ele vai ali dar uma distorcida, né? Ele adiciona umas palavras, ele enfeita um pouquinho para que nós venhamos acreditar de que nós estamos fazendo de uma forma incorreta. Ele primeiro convida Jesus a transformar pedras em pães. Depois ele pede para Jesus adorar ele, né? Então ele primeiro quer tirar Jesus do foco, ele quer adoração para ele. E ele disse então que se Jesus se lançar de um alto ali, templo, de um pináculo, ele vai ser guardado pelos anjos, que é uma mentira, porque quando você lê Salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas nós temos que estar habitando no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? Não é esse inimigo da nossa alma. Não é esse que debocha de nós. Não é esse que olha para a tua fraqueza e aponta você. Não é esse que lança setas malignas dizendo que você é um perdedor, que você é um fracassado. Mas é o próprio Deus. É o Deus poderoso santo. É nele que nós temos que estar alicerçado. E o inimigo, ele vai vir com palavras distorcidas, ele vai vir com um sapatinho de pelúcia entrando na minha e na tua vida, na nossa casa, no nosso ser, para tentar dizer assim, olha, não é bem assim, você pecou, mas tá bom, isso aí não importa. Né? Deus está te guardando, está te protegendo, está te livrando. Não, importa sim, importa que você tem que se arrepender, você tem que se pôr diante de Deus, você tem que pedir misericórdia, você tem que se retratar com Deus, você tem que pedir a misericórdia de Deus dos pecados que você cometeu e querer uma mudança na tua vida.
Você tem que querer uma mudança na tua vida. Aleluia. E respondendo, Jesus lhe disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, Jesus agora repreende, né, aquela presunção do inimigo, repreende aquilo que diz: não, eu já estou lavado, eu aceitei Jesus, eu não tenho problema de pecar, não, eu vou ser salvo. Não, Jesus repreende, ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás, não tem outra palavra, né? Então ele está dizendo: olha, Deus não é uma probabilidade para que você fique aí brincando. É uma probabilidade de eu ser salvo, é uma probabilidade ou uma certeza que você criou num ensino errado, numa forma errada de você viver. Mas é sim uma crença, é um crer, é fé. Fé correta naquilo que Jesus fez por nós na cruz. E o que Jesus fez por nós é tão grandioso que merece a todo tempo a nossa reverência, merece a todo momento nós temos entendimento que é preciso haver uma renovação, uma metanoia na mente, que nós venhamos aplicar a nossa vida diante do Senhor. Talvez o inimigo está vendo você passar por uma situação, por um processo, por algo na saúde. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas contudo, não tenta o Senhor teu Deus. Não vai buscar em outros deuses, não vai buscar em outras coisas, não busque em outros caminhos, não busque atalho, mas permaneça no propósito, permaneça naquilo que Deus te chamou, aleluia. E acabando toda a tentação, veja, quando então Jesus respondeu com a palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito. É a forma correta. Não vamos tentar a Deus. Se você sabe que tem algo que vai te fazer pecar, cair, tem algo que não agrada ao Senhor, por que você vai tentar ao Senhor? Por que nós vamos ir na contramão daquilo que a palavra do Senhor diz para nós fazermos? Então, quando acabando toda a tentação, porque acabou ali, né? Jesus, ele botou um ponto final, é o que nós temos que fazer, cortar o mal pela raiz. O diabo ausentou-se dele por algum tempo. Então nós vamos vendo que durante um tempo ele se ausentou, né? Então ele foi tentado, que nos revela aqui, quando ele diz ausentou-se por um tempo, quer dizer que por um tempo Jesus não foi tentado, mas durante o seu período do ministério ele foi tentado. E é assim na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós vamos ser tentados ao longo do processo da nossa caminhada para chegarmos em rumo a Canaã. Que nós venhamos entender que Deus tem o melhor para nós nessa terra, mas que nós venhamos também aprender, como Paulo disse, no muito eu soube viver, mas também no pouco eu aprendi a ser grato, no pouco eu também fui satisfeito, porque a satisfação de Paulo não estava nas coisas materiais. Nós temos que ser satisfeitos com aquilo que Deus põe nas nossas mãos. Nós temos que aprender a viver o momento, a hora, usufruir do que você tem no momento, sendo grato a Deus a todo momento, glorificando a Ele, dando honra a Ele. E quando vier o dia mal, não vai lamentar, não vai reclamar, parece que esquecer de tudo que Deus já fez na tua vida, mas você vai se posicionar dizendo: Senhor, eu sei que tudo podes, e no tempo e na hora exata, eu sei que o Senhor me traz a vitória. No tempo e na hora exata, o que eu preciso aprender com isso, Senhor? O que eu preciso, Senhor? No que eu preciso ser moldada? No que eu preciso ser moldado, Senhor? Eu quero aprender. Abre a minha visão, tira as escamas dos meus olhos, derrama da tua bênção, do teu bálsamo, da tua cura, em nome de Jesus. Que nós possamos olhar para toda a situação de desafio, entendendo que se Deus pôs um desafio diante de nós, com base na palavra dele, dizendo que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, nós vamos conseguir superar. Nós vamos conseguir passar por esse processo, mas é necessário olhar para dentro de nós, o que precisa ser corrigido, aonde eu tenho posto a minha fé, aonde tem sido a minha fé verdadeira. Porque quando nós vemos ali dizendo que por um tempo ele não foi, o inimigo se ausentou dele por um tempo. Isso quer dizer, ele não tentou por um tempo, mas depois, no processo do ministério de Jesus, ele foi tentado novamente, né? Aleluia! Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Então, é no poder que há no nome do nosso Deus poderoso e santo, do Espírito Santo de Deus. É Ele. Sem Ele nós não podemos nada, não conseguimos nada. Aleluia! Então, Jesus agora vai para a Galileia.
e a sua fama por toda a terra em derredor. Então, Jesus voltou agora realizando milagres. Como nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus lá em João 2, capítulo 1, que diz assim: e ao terceiro dia, após Jesus voltar desse deserto, né, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então estava acontecendo ali agora, depois daquela tentação, o primeiro milagre de Jesus, né? E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Nesse momento no ministério de Jesus, não eram os 12 discípulos, né? Eram uns 5, 6 discípulos no início. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Então, quando faltou vinho, era um vinho ali não fermentado, né? Ele era o sinônimo da alegria da festa. Como é uma vergonha para os noivos, né? Para aqueles que estavam dando a festa, deixar faltar ali o vinho, faltar o alimento, faltar água, faltar alguma coisa naquele lugar. Então, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Então, quando ele fala mulher, não era um desrespeito, mas era tipo o significado senhora, né? Senhora, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, o Senhor Jesus estava dizendo assim: olha, o que eu tenho contigo era tipo assim, não tenho mais submissão, você não sou mais submisso a você, né? O que eu tenho que dar satisfação a você, né? E ainda não é chegada a minha hora. Então, isso é um tempo determinado por Deus. Então, né? Então, é sim, o que Deus ele queria, não era naquele momento, né? E a sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo quanto ele vos disser. Então agora, quando ela foi até ele, disse, acabou o vinho, e ele disse: o que eu tenho contigo, mulher? Ela foi tomada de uma sabedoria vinda de Deus, do próprio Espírito Santo, que disse, né, aos que serviam ali: fazei tudo quanto ele vos disser. Então ela entendeu que quando ele disse: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Aí o Espírito Santo de Deus toma ela para dizer isso: fazei tudo o que ele vos disser. Ela estava declarando aos servos que recorressem a ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Que recorressem a ele, porque ela, na sua humanidade, não podia fazer. Mas ela apontava, o Espírito Santo de Deus, usando Maria, apontava Jesus como ali, né, aquele que podia, solução para os problemas. É assim que nós temos que olhar. Quando nós vemos o problema, nós temos que olhar para aquele que pode realizar os nossos, né, os feitos na nossa vida, que pode realizar um milagre na minha e na tua vida, aquele que pode trazer salvação. Então agora, bem provável que aqueles homens foram até Maria, ali falando: olha, sabemos, né, Jesus está aí, não tem vinho, acabou, né? E ela ficou ali, ela foi a Jesus. Mas então ela foi sábia, ela disse: olha, não venham a mim, não recorram a mim, né? Porque a glória não pode ser do homem, não pode ser da mulher, tem que ser de Deus, tem que ser de Jesus. E ali ela se saiu de cena. É isso que todos têm que entender. Maria, ela não recebe a honra ela tirou, ela deu a Deus, ela deu a Jesus, ela saiu de cena, ela disse assim: ó, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha, não olhe para mim, olhe para ele, peça a ele, vai direto na fonte, vai em Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E estavam ali postas 6 grandes talhas de pedra para as purificações dos judeus. Quando fala 6 taças, é um número, né? Quando nós falamos da numeração, é um número que representa o homem, né? A humanidade, né? Então, não é um número da perfeição. O número da perfeição é o número 7, que é o número de Deus. Aleluia. Ó, então, o número da imperfeição era ali as 6 talhas, né? Ali vazias, 6 talhas da humanidade, 6 talhas da impossibilidades. É a nossa fraqueza, é a nossa impossibilidade. Eu não sei qual é a sua impossibilidade. Pega essa tua impossibilidade e coloca diante de Deus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes,
né? Que representa 68 a 102 litros de água, vinho, né? Cada um segundo o tamanho. E como é óbvio, eram bastante, né? É ali, como é óbvio, é muito grande, né? Então, era ali mais ou menos 18 a 27 galões que cabiam dentro desses ali, dessas talhas, né? Almudes, né? Que era 3 almudes, que era a quantidade que cabia ali dentro delas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas e as enche até em cima. Então, quando Jesus ele fala enche de água, ele dá uma ele dá uma ordem vinda do próprio Deus. Ele dá uma ordem celestial diante da nossa impossibilidade, do nosso problema. Enche até em cima. Isto é, que a nossa fé venha estar plena, cheio do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos pegar no momento daquela impossibilidade, da escassez, da fraqueza, né, do que você precisa, do seu milagre. Enche o seu ser, que você seja essa talha, né? Essa talha vazia que estava ali, que você possa encher-se até em cima do poder do Espírito Santo de Deus, que você possa crer, confiar, se alegrar do poder do Espírito Santo de Deus, que você possa deixar transbordar o poder do Espírito Santo de Deus, porque uma talha vazia era apenas uma talha vazia, era tipo ali, né? Representando o homem, o poder do homem, que é nada, que era a impossibilidade do homem, que é o problema do homem. Mas quando nós enchemos ela do poder do Espírito Santo de Deus, da fé certa, da fé correta, então nós vamos estar, aleluia, com o milagre na mão. Nós vamos receber o milagre na mão, porque nós sabemos que é o dono da bênção que está conosco. Mas nós precisamos encher até em cima, aleluia, apresentar tudo que é impossível a você, a Deus, e enche do Espírito de Deus, esvazia-se de você, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tem coisas que nós não temos controle, não podemos, não conseguimos, é impossível, Senhor, ao nosso olhar, mas para o Senhor não é, Pai. Nós esvaziamos de nós, Senhor. Nós esvaziamos de nós, das nossas impossibilidades, Senhor, dos diagnósticos, Senhor, das previsões, Senhor. E nós cremos no Teu poder, cremos no Seu poder, Deus. Cremos no que o Senhor pode fazer, cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, queremos ser cheio, Pai, da Tua glória. Queremos ser cheio do Teu poder. Queremos ser cheio, Pai, de Ti, cheio da confiança, da fé certa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, para que o Seu poder, o Seu milagre seja manifesto através de nós, da Tua glória, Pai, sendo resplandecida sobre cada um que crê, que tem a fé correta, assim como Maria fez. Ela saiu de cena, ela falou, vai até Jesus, faça tudo o que ele ordenar. Ela foi sábia, ela foi correta, ela apontou para aquele que podia, Senhor. Pai, hoje, Senhor, que nós venhamos olhar para aquele que pode todas as coisas na nossa vida, Senhor. Que nós venhamos olhar para aquele que pode derramar a cura, a libertação, a transformação em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vira, né? Mas ali, os que estavam com Maria, sabiam de onde tinha vindo. Eles sabiam que tinha ido buscar água, que era da fonte de água viva. Aleluia. Então, muitos ali não sabiam. Eles apenas obedeceram a Jesus. Jesus falou, vai lá e apresenta-se ao mestre Sala. E ele foi, e não era nada. Sabe o que é isso? Não era nada de água, era vinho, era um milagre. Não era mais a impossibilidade. Não era. Eles não ficaram pensando, nós vamos lá no mestre Sala para agora ele rir de nós. Nossa, vocês vão servir água agora? É isso que vocês têm para servir? Não, eles foram confiantes, crendo. Assim que nós temos que ir, confiando na nossa vitória, no nosso milagre, crendo que Jesus está no controle da nossa vida. Aleluia. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. Então ele dizendo, olha,
toda festa, todo homem, primeiro dá o vinho bom, porque tá todo mundo ainda sóbrio, todo mundo muito com fome, quer degustar o bom. Aí lá no final, né, que tá todo mundo já com a barriga cheia, tal, então dá o vinho ruim, mas vocês fizeram o contrário. Por quê? Quando Jesus chega, pode parecer o fim, ele faz tornar começo. Quando parece que é o final, que o diagnóstico está correto, Deus chegou com a vitória. Ele chega no último momento, quando o homem pensa que não, que é o fim. Você pode olhar para a tua finança e falar não tem jeito, e Deus está dizendo tem jeito. Se você buscar em mim, se você ouvir as minhas instruções, como Maria disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Se você estiver com seus ouvidos atento à voz do Espírito Santo de Deus, então você vai viver o seu milagre. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Foi os princípios, aleluia, e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então eles tiveram mais fé. Por quê? A fé aumentou, porque eles ali viram a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Convertendo a água em vinho, o que é natural, em sobrenatural. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Que você possa receber essa palavra. Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado e logo depois dessa tentação, ele viu um milagre, ele realizou um milagre. E que nós possamos entender que quando nós nos abstemos de algo, quando nós nos abstemos de algo na nossa carne para fazer a vontade de Deus, nós vamos ser tentados, nós vamos ver impossibilidades, mas contudo sabemos, cremos e confiamos que Deus está no controle da nossa vida. Então nós vamos viver o nosso milagre. Esvazia, né? Pega essa talha vazia de impossibilidades que está na tua vida, o que é impossível a você, e ouve a instrução do Espírito Santo de Deus e você verá o seu milagre acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser um mês que você tenha situações que vai parecer que é impossível, mas Deus está dizendo, enche do Espírito Santo de Deus, dê glória, louvores, cante ao Senhor, dê glória, né? Aleluia, crendo e confiando que tudo já deu certo em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra do nosso jejum, né? Do 4º dia do mês de maio, para que nós venhamos entender, Jesus vai transformar o que era escassez em alegria, a água em vinho, né? A água. Primeiro tinha uma talha seca, era uma impossibilidade, encheu-se do poder de Deus, que é a água do Espírito, e tornou-se, quando a gente enche a nossa impossibilidade do Espírito de Deus, isso torna-se milagre, fé. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.